Olá, então, para todo mundo que hoje veio para a nossa live. Meu nome é Patrick Timóteo e sejam bem-vindas e bem-vindos a essa segunda live sobre diabetes. Hoje, então, com a nossa temática Diabetes e a Infância. Diabetes e a infância é um tema muito importante para a gente conversar, principalmente porque as pessoas não conhecem muito sobre a diabetes quando ela aparece no estágio inicial da vida, né? Então, até a pré-adolescência, as pessoas podem desenvolver diabetes, e isso é uma coisa que nós vamos falar hoje, né? Com uma convidada muito especial. Ontem, então, nós tivemos uma live sobre nutrição e diabetes, e hoje, então, a gente vai falar sobre a diabetes e a infância com uma endocrinologista, minha médica, uma pessoa muito querida que está aqui com a gente. E eu quero convidar então ela, que tem há 46 anos convive com diabetes, tem muito para trazer para nós. E hoje então eu quero convidar a doutora Lu para aparecer aqui e conversar com a gente. Pode entrar, doutora Lu. Ali. Oi, Olá! pessoal, apareceu, tudo bem? É um prazer para mim, boa tarde a todos, né? Esse lindo aqui, né, Patrick? Pelo menos está excelente. Muito obrigada pelo convite e por poder partilhar um pouquinho da minha história, que acho que muita gente conhece, muitos não conhecem, né? Mas a vida doce e sangue não que a gente pode ter, né, com o diabetes, e é um prazer, né? O projeto com o meu paciente querido, né? E conversar com vocês um pouco sobre como é que é a vida, o que é ter diabetes, né? Que era essa ideia da gente hoje, né? Para discutir e trazer bem essa ideia de que a gente pode ter uma vida absolutamente igual a de qualquer outra pessoa, só que mais saudável. Olha só, começamos bem então, né? Mais saudável. Eu sou fã dessa ideia também, concordo plenamente. E Lu, então eu queria começar sabendo mais quem é a Luciana. Luciana Schreiner, né? Esse nome que está aparecendo aqui em cima, né? Um nomezinho diferente. Queria saber quem é então a doutora Lu, essa mulher que já tem 46 anos de diabetes. Então, como é que foi essa trajetória? Por que fazer medicina? Então, foi aquele impulso assim de, eu tenho diabetes, então eu quero estudar sobre isso. Conta um pouquinho mais pra gente como é que funcionou isso. Claro. Na verdade, pessoal, eu sempre digo que o diabetes ele não é uma doença, né? Se a gente consegue levar bem, a gente é mais doce que as outras pessoas, né? Somos mais especiais que as outras pessoas, né? Então, eu vou contar um pouquinho, não façam o cálculo, tá? Mas eu tenho diabetes há 46 anos, eu tinha 2 aninhos quando eu fiz o diagnóstico, um pouquinho mais que 2 anos, tá? E vocês podem imaginar como era isso há 46 anos, né? Como era o tratamento, o que a gente tinha de tecnologias praticamente, né? Quais eram as opções, né? E, na verdade, quando eu fiz o diagnóstico, ter diabetes era quase como uma sentença de morte, né? Ou de, pelo menos, assim, uma vida muito ruim, né? E eu acho que a maioria de vocês, pelo menos, já deve ter escutado de alguém ter dito assim, ai, coitado, tem diabetes, né? E eu aprendi desde muito cedo que coitado, coitado, vou ter que dizer, né? Vou ter que falar assim, né? Mas coitado quem é burro, porque para burrice não tem solução, né? Mas para diabetes tem, né? Então, quando a gente tem uma condição que não tem solução, bom, não tem o que fazer, né? Então, claro que como já faz muito tempo, eu tem coisas do meu diagnóstico que eu não me lembro. Eu lembro só de algumas coisas pontuais, assim, de estar me sentindo muito cansada, de ter muita dificuldade de subir escada, por exemplo, né, de desenhar escadas, né, estava aprendendo a desenhar, né, aprendendo a falar, e de repente é uma criancinha que tem que tomar injeção, e naquela época não era essa barbadinha de canetinha, de seringuinha de plástico e de agulha mini, né, era seringa de vidro. A gente tinha que ferver a seringa, a gente tinha que carregar todo alimento junto, só tinha insulina NPH, o que muita gente também ainda hoje só tem acesso à insulina NPH, né? Mas naquela época, tá? A gente se sente velha quando a gente tem que falar que naquela época era assim, né? Na minha época era assim, mas
existia naquela situação 2 tipos de insulina. A insulina, claro, a insulina NPH e a insulina regular, né? Mas isso foi na década de 70, tá, gente? E era a graduação que a gente tem agora da insulina de U100, né, que é 100 unidades por ml, naquela época era U40 e U80. E era uma barbada, porque era na mesma seringa de vidro, de um lado a U40, a graduação da U40, e do outro lado a graduação da U80. Eu imagino que vocês consigam imaginar a dificuldade que era acertar a dose, ou a facilidade que era errar a dose da insulina, né? E com alguns conceitos bem diferentes que a gente tem agora, né, Patrick? Agora a gente fala de, o diabético pode comer de tudo, agora pode, a gente faz contagem de carboidratos, né? Naquela época a gente não tinha essa noção tão clara e tão definida, né? Então, fazia uma dose de insulina ou 2 doses de insulina, pouca insulina rápida, né? Se achava que usar insulina rápida era ruim, né? Então, só tinha insulina regular, não tinha os análogos, e a gente tinha uma vida muito mais difícil. Então, isso eu imagino que tenha passado pela dos meus pais, que eu não ia chegar muito bem, né? Se chegasse aos 40, aos 50, não ia chegar muito bem, tá? E, obviamente, eu não vou pedir o comentário de vocês, mas eu acho que eu até estou indo bem direitinho até lá, né? Cheguei nos quase 50, até que bem ajeitadinha, né? Não tá inteirinha. Olha, Né? na minha opinião, eu vou pedir para as pessoas deixarem os comentários aqui, mas na minha opinião, assim, ó, tu és um exemplo, né, de saúde, que realmente a gente pode viver bem e chegar em, olha, tem isso muito, né, que as pessoas acham assim, nossa, o diabético não vai chegar muito longe. Gente, eu sempre digo assim, a minha expectativa é chegar aos 99, e vamos lá, eu tô trabalhando para isso, eu tô cuidando de mim para isso, né? Então, a Lu é um exemplo, gente. Olha essa mulher, entendeu? Mas olha Querido, só, Lu, obrigada. tu falaste uma coisa assim que me deixou um pouco intrigada, assim. Como assim o diabético pode comer de tudo? Então quer dizer que a gente pode comer de tudo mesmo? Desde que a gente faça a contagem de carboidratos, e para tratar diabetes, Patrick, não tem, existe uma palavra para tratar diabetes: bom senso. Tá? Para tudo na vida, a gente precisa de bom senso. Né? Então, essa história toda que eu comecei contando, né, que eu fui a primeira filha, a primeira neta, então, quando eu fiquei diabética, foi um choque para a família. Né? Eu fiz uma apresentação esses tempos para colegas, e eu disse, tudo corria bem no palácio, até que uma princesinha virou diabética, ficou docinha. E o palácio teve que mudar, a vida no castelo teve que mudar. Né? Então, depois disso, assim, eu fui passando por várias coisas diferentes, né? E teve uma época em que não podia comer doce, mas podia comer todas as outras coisas, né? E aí a gente vai amadurecendo, a gente vai estudando, as coisas vão mudando, a tecnologia vai melhorando, né? E aqui eu não falo só em tecnologia em bomba de insulina, né? Eu falo de tecnologia de melhora da qualidade de insulina, né? Eu tenho histórias engraçadas, assim, eu comecei usando insulina bovina, né? Que era uma insulina mista, para depois passar para uma insulina suína, né? Que vinha do porco, né? Então era pâncreas de porco amassado, de onde se extraía a insulina, basicamente isso. E eu lembro uma vez que eu entrei na farmácia e pedi, né? Eu disse, eu preciso de insulina suína, que era a insulina que eu usava na época, né? E aí o farmacêutico, querendo ser engraçadinho, me olhou, né? E disse, insulina porco, né? E aí eu disse, não, para porquinha mesmo, e fiz um oink para ele, né? Então, a gente passa por essas situações e tem muita gente, às vezes, que fica constrangida, né? Fica preocupada com isso, e aí eu volto a afirmar, né? Coitado de quem é burro, que não consegue ter solução para essas coisas, né? Então, para todas as coisas que a gente passa. Com a evolução das insulinas, com a evolução do nosso conhecimento, e aí eu estou falando agora como médica, não só como paciente, a gente vai aprendendo que precisa melhorar a qualidade de vida, mas se a gente conta o carboidrato, quer dizer, o carboidrato é o que faz subir a glicose. Ontem vocês devem ter visto na live isso, né? O que faz subir a glicose
é basicamente o carboidrato, o que faz subir mais rápido. Então, se eu souber quanto de carboidrato tem em uma porção de alimentos, e eu souber quanto que eu preciso de insulina para controlar ou para consumir aquele carboidrato, para botar o açúcar para dentro da célula, a gente pode sim comer de tudo. Qual é o problema disso, Patrick? É que daí, daqui a pouco, a gente começa a engordar, né? Quem não tem diabetes produz insulina até o ponto em que não precisa mais insulina e para de produzir insulina. A gente que aplica a insulina vai produzir, não vai produzir, a gente vai usar ela e ela é uma insulina mais fechadinha, né? Então ela sabe que ela tem que botar açúcar para dentro da célula, só que ela não sabe até quando ela tem que agir. E às vezes isso pode trazer algumas consequências, como uma hipoglicemia ou uma dose mal calculada de insulina. Tá? Então, a gente pode comer de tudo com moderação e pensando no hábito de vida saudável. Né? Foi o que eu larguei de provocação aqui, né? Que todo mundo pergunta, mas o diabético pode ter uma vida normal? Eu disse, bom, eu acho que nenhum de nós dois quer ter uma vida normal, né? A gente quer ter uma vida usual, igual a de todas as outras pessoas. Mas a gente tem a vantagem de ter que ser mais saudável, né? Então, com certeza. Nada nos impede de nada. A gente vai aprendendo a viver melhor, né? E tu tinha me perguntado quando é que surgiu a ideia de ser endocrinologista, né? Eu desde muito pequenininha, eu dizia que eu ia ser médica diabetóloga de nenê, né? E isso era uma convicção e eu cada vez mais tenho certeza que o meu diabetes não teve nada a ver com isso, né? Cada vez que eu penso, né, em ser médica, se eu faria alguma coisa de diferente, ou seguiria por um caminho diferente, ou até uma especialidade diferente dentro da endocrinologia, dentro da medicina, eu não consigo pensar em mais nada, né? Eu espero que eu esteja sendo uma boa endocrinologista para ti também, né, que tenha conseguido te tranquilizar um pouco, né? Está, inclusive, recomendo. Depois a gente vai falar sobre redes sociais, como te encontrar, mas eu recomendo muito. A doutora Lu é uma pessoa, assim, motivadora, é uma pessoa, assim, que realmente foi essencial para esse momento de descobrir o diabetes e conviver bem, né? A gente até falou ontem, né? Porque a minha convidada de ontem, ela é uma pessoa que eu já conheço há muitos anos, desde que eu era bebê, e ela pegou esse momento que as pessoas descobriram, nossa, o Patrick tem diabetes, né? Vai virar diabético, e agora? Né? E eu sempre lidei com uma forma, assim, muito da saúde, né? De pensar num outro caminho para se viver, né? E eu sempre lembro o que eu queria dizer antes era que a doutora, ela sempre me disse assim, Patrick, tu pode comer uma torta de aniversário, mas faz aquela fatiazinha assim, ó, folha, assim, transparente, e tá ótimo. E é isso que a gente precisa. Eu sempre digo também que a diabetes, ela é uma busca constante por equilíbrio. Porque se a gente tá lá em cima, né, doutora, vai ter consequências. Se tá muito lá embaixo, aquela consequência vai aparecer de novo, né? Então eu acho que a diabetes tem muito a ver com busca de equilíbrio. A gente aprende, né? Para a gente tratar diabetes, a gente tem que ter coisas básicas, tá? Eu digo que são os 3 Ds básicos, né? Disciplina, determinação, né? E um pouco de cuidado, né? Na verdade, não é um D, né? Mas disciplina e determinação são coisas essenciais para a gente ter um controle, uma vida feliz, né? Que na verdade é tudo isso que a gente sempre busca, né? Ter uma vida feliz. E a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque muitas vezes essa questão de vida feliz, ela envolve padrões muito estereotipados, né? A gente vê assim, só é feliz quem vai num aniversário e come uma torta, ou só é feliz quem sai para se divertir de noite e toma um porre, né? Ou só é feliz quem sai para, enfim, né? Tem uns padrões muito estereotipados, e a gente sempre tem que buscar a nossa felicidade, né? E para mim, eu sou muito feliz quando eu encontro um 100, quando eu acho um unicórnio no meu monitor, né? Eu adoro e fico muito feliz com isso, né? E a gente pode passar isso para as pessoas, né? Determinar o que é felicidade e para cada um buscar a sua, né? É uma maneira mais doce de enxergar as coisas.
que maravilha. Nossa, que... É isso, gente. Essa é a minha médica, entendeu? Quem falou ontem que, porque o Patrick lida muito bem. Gente, eu falei ontem também sobre a questão de suporte, né? Então, se a gente tem uma médica como ela, que dá todo esse suporte, que mostra que é possível, que a gente pode viver bem com a diabetes, tudo fica mais fácil. Muito mais doce também, né? E aí, doutor, Mais então... doce. Tu ia falar alguma coisa? Eu ia dizer, na verdade, que isso é muito importante, viu, pessoal? Assim, vocês têm que ter o médico de vocês como aliado, né? Então, não adianta sentar... O Patrick é um modelo de paciente, né? Mas a gente tem uns modelos diferentes de paciente também, né? E não adianta sentar na frente do médico de vocês e ficar... eu não vou dizer isso, eu vou esconder aquilo, eu vou inventar um resultado de um teste para o meu médico não ficar brabo, né? E a gente sabe que não é assim, vocês precisam ter um parceiro, né? O médico de vocês é o parceiro de vocês, que vai trazer para vocês maneiras de lidar com dificuldades que vocês estão passando, aprender com o paciente também, porque sim, a gente aprende com os pacientes, né? Claro que eu largo em vantagem porque eu já tive que conviver com a doença, né? Então, e alguns pacientes entram pelo cano porque inventam uma história que eu já tive que inventar uma vez também na vida, né? Então, eu conheço todas as desculpas, eu sei como é que as coisas funcionam, né? Mas a gente consegue, o médico, né, e qualquer médico que consiga ter, com o qual vocês se sintam à vontade, tem que ser o parceiro de vocês, além de ser o orientador nas coisas para tratar, a gente tem que ser o parceiro de vocês. E a gente aprende muito com vocês também, né? Tem questões muito interessantes, por exemplo, eu não sei se eu estou falando demais, tá? Se eu falar demais, tu pode me cortar, viu, Patrick? O palco é A minha teu, irmã, doutora. minha irmã é diabética também, tá? Minha irmã mais nova é diabética também. E o mesmo alimento para as duas, e nós somos irmãs e somos muito parecidas, mas a mesma coisa para as duas tem um efeito diferente, né? Então, tem uma história, né? Uma vez a gente estava na piscina, estava tomando banho de piscina no clube, no verão, e aí as duas tiveram hipoglicemia, uma queda na glicose ao mesmo tempo, né? Eu me levantei e peguei um picolé. Então, picolé, 12 gramas de carboidrato, vai resolver. Aí ela me olhou e disse, um picolé vai subir, para mim tem que ser uma Coca-Cola. Aí eu conversei um pouco com ela, disse, não, experimenta só o picolé, vamos ver. Ela disse, não dá, e realmente não deu, né? E se eu tomasse toda a quantidade de Coca-Cola que ela tomou, a glicose ia subir demais, né? Então, o ajuste de cada um é individual, tá? E o médico vai ajudar vocês a fazer isso. Mas a gente tem que se conhecer. Antes de qualquer coisa, a gente precisa conhecer. E o diabetes permite isso, que a gente se conheça melhor, que a gente observe, que a gente tenha uma sensação diferente, a gente pique o dedo ou escaneie o Libre e ver como é que está o resultado da glicose, né? Porque também é muito comum, não, eu sei quanto está a glicose. E aí a gente sabe e erra feio, né? Eu acho que eu tô com hipo, e aí vai lá e mede a glicose, está com 320, né? Então, isso pode acontecer porque a gente se engana, se confunde nos sintomas, né? Passando pela minha evolução, assim, de ser médica, né, que eu ia ser médica diabetóloga de nenê, e isso, as mães das minhas amigas, que agora são minhas pacientes, né, as amigas e as mães, né, sempre me diziam, tu sempre disse, desde pequena, que tu ia ser médica diabetóloga de nenê, né? A única coisa diferente é que eu sou de nenê, sou desde o nenê até a múmia paralítica, né? Até do 0 aos 110 anos. A paciente mais velha que eu tenho tem 104, né? Então, né? Então, isso aí. Então, a gente pode ser de tudo, mas antes de querer ser médica, antes de querer ser endocrinologista, quer dizer, depois de querer ser médica, mas antes de querer ser endocrinologista, eu sabia que eu queria ser uma boa médica. E é isso que essa proximidade, né? Então, a gente precisa confiar no médico, a gente precisa ter alguém com quem a gente possa dividir, com quem a gente possa se abrir, né? E o Patrick sabe que no início ele ia
né, com o avô, acompanhando, que também era meu paciente, né, o avô e a avó, né, e a dona Miriam continua também minha paciente até hoje, ela deve estar nos vendo, né, Tá nos e assistindo aí, tá ao vivo nos assistindo. certeza, fica um beijo para ela, né. E ele sabe que quando chegava a consulta dele, né, Patrick, chegava a tua consulta, bom, eles saíam e a minha consulta era contigo, né, mesmo que fosse cedo ainda, né, jovem ainda, né. Mas tu não quer tu contar um pouquinho da tua história também, Patrick, ou tu já contou ontem? Pois é, eu queria, na verdade, até comentar sobre isso, né? Porque como é que eu cheguei na doutora Lu? Porque a gente tá falando tão bem dela, né? Mas a gente não encontra assim tão fácil uma médica que é tão acolhedora, tão querida, né? E na verdade eu encontrei a doutora Lu porque justamente os meus avós eram pacientes dela. E logo que eu descobri, né, o diagnóstico, porque eu descobri no aniversário do meu avô, do que hoje já é falecido, né? E a gente viu que tinha alguns sintomas ali. Eu acordava muitas vezes durante a noite para fazer xixi, tomava muita água. Eu tinha uns ferimentos no punho que não cicatrizavam com facilidade. E aí, tá, vamos ver o que que é. E aí tava lá, nunca vou esquecer do número 251. Foi a minha glicose que eu descobri. Ok, alguma coisa está errada, vamos descobrir. E aí os meus avós me levaram para doutora Lu. E aí, desde então, a gente tem essa caminhada, já que já tem 7, 8 anos, né, de tratamento, sempre foi com a Lu. E eu acho que o momento mais icônico que eu me lembro da doutora Lu foi o dia que, depois que eu já tinha sido diagnosticado, tudo, né? Que a doutora Lu, o meu avô ou a minha avó, eu não me recordo agora qual dos dois, mas eu sei que a minha avó conta essa história, que ela chegou e perguntou: "Ah, doutora, pois é, tem crianças que têm diabetes, né? Deve ser difícil para uma criança entender." E aí a doutora Lu olhou pro meu avô, que, né, dava esses pulinhos dele, e os exames não enganavam, né? Ela disse: "Não, crianças são super fáceis, difícil é um senhor dessa idade entender que não pode comer sua linguicinha, não pode comer seu docinho ali, né?" Então, assim, é incrível também saber que ela tem toda essa abrangência, desde as crianças pequenas até 104 anos. Isso sim é que é, né, um exemplo para nós, né? É que a gente tem, né, Patrick? Claro, aqui hoje o foco é a gente falar um pouco mais sobre diabetes tipo 1, né? Como é que foi crescer com diabetes, que foi uma coisa natural, né? Mas a gente tem muito diabético tipo 2 também. E claro, quando a gente fala em criança com diabetes tipo 1, ou criança, a gente automaticamente pensa em diabetes tipo 1, né? Que é aquele diabetes em que falha a produção de insulina. A gente cria defesas contra o pâncreas que vão lá e destroem as células que produzem insulina e a gente acaba desenvolvendo diabetes. Tá? Para quem não sabe muito bem como é que as coisas funcionam, eu sempre digo que o diabetes, a insulina é como gasolina, né? Carro sem gasolina não anda, né? Então, a gente precisa da gasolina para dar partida no motor, né? A insulina faz a mesma coisa. A insulina é que permite que a gente come e se transforma em açúcar, que é a maneira que o corpo tem de obter energia. E esse açúcar, ele precisa de uma coisa que transporte ele para dentro da célula para poder ser aproveitado. Isso quem faz é a insulina. Tá? A insulina se gruda no açúcar porque a portinha da célula ela é maior, ela é muito menor do que o tamanho do açúcar. E a célula ela deixa passar outras coisas, mas o açúcar ela segura, apesar de depender do açúcar. E aí a insulina é que puxa essa glicose lá para dentro da célula e permite que o metabolismo continue funcionando normal. Quando a gente tem diabetes tipo 1, a gente não produz insulina. E aí a glicose fica circulando do lado de fora do sangue. E aí a gente começa a tentar colocar para fora essa glicose. Então o rim diz assim: opa, eu preciso fazer alguma coisa. E a gente começa a fazer xixi. Então a gente faz muito xixi e toma muita água, e faz muito xixi e toma muita água. E aí a gente começa a perder peso, né? Mas por que a gente perde peso? Perde peso porque, mesmo comendo, o corpo não está aproveitando aquele açúcar. Ele não tem a insulina, não aproveita o açúcar. Então a gente começa a queimar as nossas reservas, as gordurinhas que a gente tem. E aí acaba desenvolvendo um quadro que tu não chegou a fazer, de cetoacidose diabética. Eu imagino que muitos aqui tenham feito.
feito, né? Um quadro de cetoacidose diabética, que é a descompensação mais grave do diabetes. E aí precisa fazer insulina na veia, e que muitos dos pacientes descobrem assim. Tu, Patrick, teve uma família, né, que te deu o suporte, tá? E isso é uma coisa essencial, né? Alguém que observe e na família perceba e não tenha medo das coisas e veja e diagnostique cedo. Quanto antes a gente descobrir, melhor a gente vai ficar, né? Ou menos complicações imediatas a gente vai ter, como ter que parar no hospital e fazer insulina na veia e essas outras coisas. Tá? Então, é muito importante a gente prestar atenção. Tá? Mas o que tem nos assustado um pouco também agora? Né? Agora aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, a gente lida com em torno de 9 mil pessoas com diabetes tipo 1, né? Mas um número muito maior de pessoas com diabetes tipo 2. E a gente tem visto, e por que eu falei na dieta saudável, né? Que a dieta saudável, hábitos de vida saudáveis, fazem a gente se manter bem. Quando começa, e a gente tem visto muito, crianças com obesidade ou adolescentes com obesidade, sedentárias, que ficam só na frente do computador, no joguinho, né? Tudo bem, agora na época de pandemia, aula online, mas que não fazem atividade física e que estão aumentando o peso, estão desenvolvendo diabetes tipo 2. Então, não é só porque é na criança que é diabetes tipo 1. Né? O diabetes tipo 2, a pessoa produz insulina, mas não consegue aproveitar. E aí a gente precisa usar medicação, usar outras coisas para tratar. Então, o hábito de vida saudável, né, e quem, né, deve ter outros pacientes também sabem que eu digo isso, né, se todo mundo se todo mundo se cuidasse, que nem quem tem diabetes tem que se cuidar, né, e que não é um sacrifício, quase ninguém ficava doente. Né? Já te disse isso mais de uma vez, né? Sim, eu até ia comentar antes, nós falamos sobre o que é o normal, né, o ser saudável. E ontem mesmo na live eu falei sobre o que é o nosso normal, né? Porque hoje em dia as pessoas pensam em passar álcool gel, lavar as mãos muito mais, né? Coisas que nós, né? Ah, eu tenho que furar meu dedo. Gente, eu tenho que lavar a mão e, se possível, passar álcool depois, né? Assim, botar os dois de uma vez para higienizar tudo, porque eu tô abrindo um buraco ali para poder medir a minha glicose. E eu sempre digo isso, nós já estávamos preparados isso há muito tempo. Eu tenho bisnaguinha de álcool gel na minha bolsa sempre, né? Então, quando chegou essa situação, eu ouvi também isso de pessoas próximas, de amigas, assim, ah, mas o Patrick já andava com a bisnaguinha de álcool, né? Então, esse novo normal, para nós já era normal, né? Ah, tô doente, vou lá fazer exame, vou me cuidar. Gente, a prevenção tá no se cuidar, no se observar, né? Eu falei ontem também sobre a questão da comunicação que a gente está trazendo aqui, né? Que eu tô promovendo aqui com a doutora Lu, que é justamente quanto mais informação a gente conseguir passar, e por isso eu agradeço também todo mundo que está assistindo e que vai ficar até o final, porque essa é a chave, né? A prevenção é saber o que é observar o que está acontecendo e aí buscar ajuda, né? Então, acho isso essencial. Conseguir identificar, né, Patrick, e não ter vergonha, né? Eu disse, quantas vezes também já disse, né? A gente precisa, é um tratamento, a gente precisa da insulina para viver, e a gente pode viver muito bem. Sabe que sobre essa questão de ser normal, eu me lembro uma vez eu estava dando uma aula com um colega muito querido, meu amigão Mauro Scharf, de Curitiba, né? E a gente estava falando sobre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, e ele tem um grupo em que ele escala a montanha, né? Então eles escalam, é um grupo de diabéticos, né? Atletas diabéticos ou não atletas, né? Pessoas com diabetes que participam dessa aventura, né? E aí ele falou sobre isso, eu tinha falado sobre insulinas e tal, e aí eu estava com o microfone na mão de braços cruzados aqui, assim, e alguém na plateia perguntou, né? Ele disse assim, mas o que eu vou dizer para o pai ou para a mãe de um paciente meu quando ele perguntar se meu filho vai ter uma vida normal? E aí o Mauro respondeu, bem intencionalmente, óbvio, né? Ele disse,
vai dizer que não vai ser normal, né? Mas porque não é normal picar o dedo 3, 4 vezes ao dia, aplicar insulina ou fazer contagem de carboidratos para cada vez. E eu fui ficando aqui, fui levantando o microfone, né? E ele aí uma das coisas que a gente precisa fazer, da rotina que a gente precisa fazer, né? De fazer o exercício sempre, de cuidar o carboidrato. E aí eu só parei, assim, aí viram que eu estava fazendo uma careta, né? E aí eu disse, não é normal, né? Aí todo mundo ficou quieto, ficou aquele silêncio, assim, eu disse, não, porque para mim não é normal escalar o Himalaia, né? O resto é absolutamente normal, né? Então, tudo depende do conceito, né? Claro, é bom picar o dedo? Não, não é bom. Incomoda um pouquinho no inverno, né? No inverno dói picar o dedo, a gente está com o dedo gelado, né? Mas com o passar do tempo, a gente vai acostumando e aquela informação que picar o dedo nos dá, ela é tão tranquilizadora que a gente já pica e nem sente, né? Ou não faz mais diferença. E isso eu aprendi muito também com meus pacientes menorzinhos, né? Porque as crianças muito pequenas, de 1 ano, 2, elas picam o dedo e não sentem, né? Daquilo ali é uma lista que eles aprendem a fazer sozinhos e não sentem, né? E o ver o resultado positivo é muito bom, porque essa é outra questão, né? Quando a gente pica o dedo e a gente fica naquela expectativa, né? E aí a gente fez tudo direitinho, tudo bem certinho, né? Fez a contagem certinha, aplicou a insulina, acordou cedo, fez exercício, não comeu em excesso, fez tudo direitinho e a gente olha o teste e ele não deu o resultado que a gente esperava que ele ia dar, né? A gente tem que aprender a lidar também com a frustração, né? Então, o diabetes nos ensina isso, né? E a não desistir, né? A gente não desiste, porque a próxima picada, então, vai estar dentro do que eu espero ou do que eu quero que esteja dentro do normal. E se não tiver, eu vou me puxar para ficar. Viram só, gente? É isso aí. Mas olha só, nós temos aqui comentários. Doutora Lu, Patrick é um bom paciente. Olha, Tanise lá de Portugal perguntando. E aí, doutora? Oi, Tanise. Obrigada pela audiência. Pô, Portugal tá com Portugal tá alcance em peso aqui, longo, posso te tá? garantir. Que legal, que legal. O Patrick é um ótimo paciente, sempre foi, né? Uma das coisas que o Patrick sempre teve foi a questão de aceitar, né? E isso é uma das coisas que a gente precisa ter, né? A gente precisa aceitar. Isso eu sempre pensei. Eu disse, a gente não escolhe o tempo que a gente vai viver, mas a gente escolhe como a gente vai viver, né? Então a gente escolhe se a gente vai viver bem ou se a gente vai viver mal, né? E eu sempre acho que a gente precisa escolher viver bem, né? Ninguém vai querer escolher viver mal. Ter diabetes não nos impede de viver bem, muito antes pelo contrário, né? E eu acho que o Patrick entendeu isso desde muito cedo, né? E percebeu que ele pode sim viver bem, né? E agora mais ainda tentando ajudar as pessoas a viverem melhor, né? Então, ajudar vocês que estão aí em Portugal, ou não sei, eu não consigo ver de onde são todas as pessoas, né? Sim. Que estão nos assistindo, mas é também parte do nosso papel. Sabe que uma vez eu me lembro, eu gosto de contar história, tá? Eu estava no aeroporto, né? Porque eu viajo muito, né? O diabetes, ele nunca me impediu de fazer nada, absolutamente nada do que eu quisesse, né? Muita gente me pergunta, diz, mas tu é casada, tu tem filhos? Eu sim, sou casada, tenho 2 filhos de 4 patas, né? Já perdi um, né? Por uma opção minha, né? Tenho meus pacientes que são meus filhos, tenho meus alunos que são meus filhos, né? Tenho meus sobrinhos, então assim, foi uma opção de vida, né? Não ter filhos. Mas não foi pelo diabetes, né? E é muito comum as pessoas, é que tu é diabética, né? E aí eu já venho lá, coitado, esse burro não é ter diabetes, né? Eu já fico mentalizando, né? E não, foi uma opção não ter filhos. Poderia ter tido, não quis, né? Mas nunca me impediu de ter nada, né? De fazer nada. Então, eu viajo, eu dou aula, eu atendo meus pacientes, eu discuto casos com os residentes, eu sou preceptora da residência, eu sou professora da faculdade, eu fiz mestrado, fiz doutorado, nunca me impediu de fazer nada que
que eu goste de fazer. Mas, enfim, entrei em tudo isso para dizer que uma vez eu estava no aeroporto e precisava fazer insulina. Né? Tem 2 situações de aeroporto, aqui no Brasil. Né? E aí eu entrei no aeroporto, entrei no banheiro e tinha muita gente esperando e tal, e eu disse, não posso esperar, porque tem que aplicar logo a insulina. E a gente entrar dentro daquela casinha ali para ter que fazer insulina é mais sujo do que a gente fazer do lado de fora, né? Peguei minha caneta, coloquei, né? Botei a dose, baixei um pouquinho a calça, apliquei, né? E vi que tinha a menina que cuida do banheiro, né? Ficou me olhando assim, né? Daí ela disse, antes que eu falasse qualquer coisa, ela disse: "Tu é diabética?" E eu disse: "É." E eu disse: "Sim." Ela disse: "Ah, eu ia perguntar o que que era isso. Isso é aquelas canetinhas?" Eu disse: "Isso é insulina." E aí eu pensei naquele momento, isso já faz bastante tempo, mas naquele momento eu pensei, eu disse, mais do que médica, mais do que endocrinologista, a gente diabético tem um papel de educar as pessoas. Né? E naquele momento que eu mostrei a caneta para ela, ela pediu para ver, eu mostrei como é que ela funcionava e tal, eu senti que eu estava, de novo, fazendo mais um pouco do meu papel, que é de educar as pessoas. Né? E assim, quem tem asma tem que usar a bombinha no momento em que der a crise. Né? A nossa única diferença é que a gente usa uma caneta. Né? Agora tem insulina inalável, tem outras opções que a gente pode inalar também a insulina. Né? Mas acho que isso é papo para um outro dia, para uma outra conversa, né? Das coisas novas que a gente tem para tratar diabetes. Né? Não precisa mais ferver seringa. Né? Então, eu agora uso a minha bombinha de insulina, né? Que fica ali conectada. Né? E então, assim, acho que a aceitação, né? Naquele momento que tu percebe assim que sim, que tem que fazer tem que ter um papel educativo. Né? Uhum. E o Patrick faz um pouco disso, sim. Ele é um bom paciente, ele se comporta, né? Ele me conta quando ele não está se comportando e a gente tenta juntos chegar num ponto melhor, né, Patrick? Sim. E eu acho incrível, assim, até porque tu falaste ali, eu gosto de contar histórias. Eu acho que essa é a forma mais pedagógica, né? Eu que estudo licenciatura, eu acredito muito nessa pedagogia de falar através das histórias, né? De tudo que a gente vive. E ontem mesmo eu até comentei aqui, eu guardo junto com o meu materialzinho aqui. Eu tenho um certificado que em 2015 eu participei de uma feira de ciências do colégio e tu participaste também, Lu. Eu lembro que na consulta anterior eu tinha vindo com um monte de perguntas, de coisas assim, porque desde 2015 eu me dei por conta de que eu tinha comprado uma briga, digamos assim, com essa ideia de ensinar mais, né, de contar para as pessoas, porque eu acho que isso é uma missão incrível que nós temos e a gente não é obrigado e não pede. A gente simplesmente chega e mostra, né? Porque é a nossa vida, né? Então eu sempre digo assim, eu tô ali, vou comer alguma coisa, daí eu tenho que olhar, quanto de arroz que eu tô comendo, quanto de feijão, né? E fazer um cálculo em cima disso. E as pessoas ficam impressionadas, elas ficam cativadas por essa diferença, né? Que é observar as coisas, viver de uma forma um pouco diferente, né? Eu acho isso fantástico. Lu, eu queria trazer um pouquinho também, pensando um pouco agora nos teus pacientes, né? Tu falaste que tem pacientes desde das crianças até uma paciente de 104 anos. Até uma espectadora botou aqui, né? A doutora Lu só pode ser uma excelente médica por 2 grandes exemplos: a saúde do Patrick e dessa paciente de 104 anos. Bah, uma diabética que passou do 100. E é verdade. Claro, ela não é uma diabética tipo 1, ela descobriu mais tarde um pouco, mas ela já tem uma boa estrada de diabetes também. Ela tem um Sim. diabetes tipo 2, mas também já tem um bom caminho nisso. Sim, sim. E aí, então, dentro dessa nossa temática, né, que é a diabetes e a infância, como é, então, esse primeiro impacto, né, com as crianças, assim, porque a gente vai ter também diferentes formas de lidar até pela idade, né, enquanto tem, eu lembro que tu falaste uma vez até sobre uma criança que tá lá ainda nos 3 aninhos, ela ainda não tem essa noção de coletivo, então, ela é muito mais fácil ela se adaptar, entender
esse normal dela do que o dos outros. Mas quando a gente tem uma criança ou até mesmo um adolescente, né? No meu caso, por exemplo, eu era adolescente de 13 para 14 anos. Né? Então, como é que eu vou entender isso? Eu vou numa festinha e eu não posso, né? Digamos assim, eu não posso comer tudo aquilo que os outros vão comer. Então, eu queria que tu trouxesse um pouco essa abordagem com as crianças, né? Sabe, Patrick, que a coisa mais importante que eu vejo no tratamento do diabetes é a educação em diabetes. Né? Então, a gente tem que entender, né? E eu digo isso, falo para os residentes também, eu digo, olha só, doença crônica, a gente precisa repetir, 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 repetir. E lá pelas tantas, a gente cansa de ter diabetes. Né? Porque tem um estresse todo que envolve, né? Uma rotina toda que envolve. A coisa mais importante, então, é a gente conhecer a doença. Tá? Porque quando a gente conhece, a gente para de ter medo. Né? Então, a gente entende que esse medo ele pode ser superado e ele pode ser vencido. Essa doença pode ser vencida. Né? Ou essa doçura toda pode ser vencida. Se bem que doçura eu acho que a gente não vence. Né? Doçura a gente acompanha a gente o resto da vida. Né? Mas a doçura no sentido literal da palavra e no sentido não literal também, né? No sentido poético da palavra. Depende muito da família, tá? Então, isso é uma das coisas que eu tenho que agradecer muito à minha mãe e ao meu pai, que me ensinaram que eu não era menos nem mais do que ninguém. Né? Eu era absolutamente igual a qualquer outra pessoa com uma limitação. Precisava aplicar insulina. Né? Então, isso é uma coisa muito importante, o suporte dos pais. Né? É um choque, mais do que para a criança, quando a criança é muito pequena, muito mais do que para a criança, é um choque para os pais. Né? Porque passa todas aquelas ideias pela cabeça. Né? Não vai poder fazer o que quer, não vai poder ter filho, não vai poder, vai fazer hemodiálise, vai ter uma complicação, vai morrer cedo, vai perder um pedaço. Né? Essas crueldades que passam pela cabeça sempre são a primeira coisa que acontece, né? E eu sempre faço questão de frisar que não, se a gente cuidar direitinho, a gente não vai ter nada disso, né? Ou pelo menos vai atrasar muito o aparecimento de qualquer coisa que possa acontecer. Né? E a gente tem visto agora, a gente tem vários colegas, doutor Levimar Araújo, de Minas, né? Tem diabetes há quase 50 anos também, doutora Carla Mello, de São Paulo, também estou dizendo endocrinologistas, tá? Também tem diabetes há quase 50 anos, quase o mesmo tempo que eu, doutor Edson Perrotti, de Maceió, doutor Santana, todos eles são endocrinologistas, né? A doutora Ana Ramalho corre, né? Faz triatlon, também tem diabetes, a doutora Solange Travassos, que eu imagino que muitos de vocês conheçam, né? Que também tem diabetes há quase 50 anos e todos nós bem, né? Então, a gente aprende e com certeza o suporte da família foi a coisa mais importante que todos esses tiveram, tá? Que todos nós tivemos, né? E que eu espero que todos vocês tenham também, né? E o envolvimento do médico, do papel do médico também é esse, né? Tranquilizar o paciente e tranquilizar a família, né? Acontece, tem situações assim de pais que ficam desesperados, né? Que entram em pânico. Eu sempre digo, calma, né? Tudo a seu tempo, né? Não externa isso, não deixa uma criança muito pequena perceber o teu sofrimento, né? Porque criança é muito inteligente. E assim, desculpa os outros, tá? Quem não é diabético, mas é que tem 2 pré-requisitos básicos para quem é diabético, ser diabético, tá? Tem 2 coisas básicas para ser diabético, tá? A primeira é ser bonito, tá? E a segunda é ser inteligente. Então, assim, quem não é Doutora bonito Lu e inteligente... falando, hein? Não fui eu. Não fui eu, foi a doutora Lu, hein? Uma vez eu disse isso para um paciente, era a primeira consulta, tá? E eu disse para ele, falei isso para ele me olhando meio desconfiado, ele tinha acho que uns 8 anos, me olhando meio desconfiado, e eu disse que a primeira é ser bonita, a segunda é inteligente. E ele disse, daí ele disse, eu disse, tu não concorda? E ele disse, eu não sei, eu não conheço ninguém diabético. Daí eu disse, prazer, Luciana Schreiner, né? E eu dei a mão para ele. Aí ele concordou comigo, né? Então, aí eu fiquei mais tranquila, né? E claro que a modéstia também faz parte desse nosso, do nosso de vantagens, né? Mas o suporte, né? Esse apoio é muito importante.
É muito importante que os pais não externem toda essa preocupação, que externem o cuidado e não a cobrança, né? Então, a gente precisa aprender a manejar isso e precisa entender que são coisas diferentes. Cobrar, Patrick, por que a tua glicose não está 100? Né? É diferente de eu dizer, Patrick, quem sabe a gente chega no 100? Né? Ou vamos botar um primeiro ponto, né? Vamos baixar um pouco essa glicose primeiro, para depois a gente baixar mais. Né? O que está acontecendo aqui por trás? E isso também é papel da família ou de amigos próximos, também é papel dessas pessoas. Né? Então, a educação em diabetes é o básico, assim, é essencial para que a gente consiga viver bem e viver longamente, né? E entender por que a gente tem que fazer, né? Mas por que eu tenho que aplicar? Por que é comigo? Por que não é com ele? Né? Dá umas coisas, tique na cabeça de vez em quando? Dá, de vez em quando dá. Né? Às vezes pega a bomba, ou pega a seringa na mão e fica olhando e diz, de novo, né? Se hoje eu não estava com vontade de sentir dor, né? Não é dor, mas né? Hoje eu não queria ter que trocar a bomba, eu não queria ter que picar o dedo. Acontece, mas eu não posso me dar o luxo de não fazer, porque eu também tenho um plano de chegar bem longe. Né? Principalmente se for em Paris. Se eu puder ir para Paris, então melhor ainda. Lá! Olha só, isso aí. Maravilha. Deixa eu te fazer uma pergunta, Patrick. Por Tu favor. acha que, como é que tu vê, que foi uma vez que a gente já conversou sobre fazer lives alguma vez, né? Como é que tu acha que a arte te ajuda a viver com diabetes? Porque tu me perguntou como é que a medicina me ajuda a viver com diabetes, né? E claro que, entre outras coisas, eu pretendo ser exemplo para os meus pacientes, né? Ou modelo, né? Não precisa ser igual a mim, né? Mas tem várias meninas que sabem que eu gosto de brilho, que eu gosto de rosa, né? E vão de brilho cor-de-rosa lá no consultório, né? Mas tu acha que a arte, que tu vê alguma relação assim entre ter diabetes e ser artista? Olha só, trocamos as posições, hein? Mas eu lembro que nós, no início do ano, nós falamos sobre uma live, falar alguma coisa, e quem sabe essa live possa vir, né? Já podemos ir, né? Se o pessoal quiser, a gente pode fazer uma live específica para isso também. Mas o que eu acho, assim, sobre ser diabético e a relação disso com a arte, né? Eu sou um defensor, né, sempre, de que a arte ela é necessária para todos, né? Então, todo mundo precisa de arte, tá? E pensando nisso, a arte ela sempre foi primeiro, uma profissão, né, para mim. Por mais que eu tive outros contratempos na carreira, sempre foi uma ideia de profissão para mim. Mas a arte como uma forma de expressar aquilo que eu tenho, aquela dor que eu tenho interna, ou aquela felicidade também, não vamos puxar tudo pro ruim, né? Mas vamos pensar, tudo que eu tenho dentro de mim, a arte pôde me proporcionar. E isso eu falo do teatro, no meu caso, mas as artes visuais, o canto, a dança, tudo isso é essencial para as pessoas poderem expressar o que elas têm dentro delas. Então, quando eu penso que tem muita gente que sofre, e isso é uma coisa muito importante da gente falar, né? Que tem muita gente que sofre por causa da diabetes. Eu levo numa boa, a doutora Lu tá mostrando que ela leva também com naturalidade, com um sorriso no rosto, mas tem muita gente que fica muito preocupado, que não tem essa mesma perspectiva. Então, eu acredito que trazer esse debate para cá e também trazer de uma forma divertida. Tem páginas, eu adoro o Instagram porque tem páginas que fazem humor com diabetes, né? O Eu e a Beth, né? Não, enfim, tô expondo aqui, mas é porque realmente se vocês seguirem lá, ele é sensacional. Um dia eu quero fazer uma live com ele, porque ele é um cara que, eu não sei o nome dele mesmo, mas ele tem essa página Eu e a Beth, e ele fala sobre, justamente, ele faz memes falando sobre diabetes. E isso eu acho muito legal. Ele tá usando essa arte da comédia para trazer de uma forma mais leve o que é ser diabético, né? Então eu acredito que a arte ela tá aqui para a gente poder expressar tudo que a gente sente, né? E no caso da diabetes, para mim, a diabetes sempre foi uma válvula de criação,
né? De tipo assim, ah, eu sou diferente, então isso eu posso usar, diferente pensando nesse contexto geral. Então isso eu posso trazer para dentro do palco, trazer para dentro das minhas conversas, né? E isso, na verdade, ser um doce é tudo de bom nesse sentido, né, doutora? Com certeza. Eu te fiz uma provocação porque eu acho que tratar diabetes é uma arte, né? E conviver com diabetes é uma arte, né? A gente, claro que expressa, a gente visualiza o que está mais próximo, mas conviver com diabetes é uma arte, né? É uma arte que a gente aprimora todos os dias, né? E a gente conhece todos os dias. É como ensaiar, não é, não, né? É como ensaiar uma peça. E enquanto tá ensaiando, daqui a pouco te dá uma luz e diz, mas se eu fizer isso aqui diferente, pode ser que mude, né? E conviver com diabetes nos obriga a isso, né? A gente se depara com situações em que se a gente fizer diferente, as coisas vão mudar, a nossa interpretação vai mudar e a gente vai entender melhor, né? Então, também faz parte, né, a gente aproveitar essa situação para conseguir expressar isso de uma maneira interessante. Eu achei bem interessante isso que tu disse, né, de usar a arte como forma de expressar um sofrimento ou uma coisa boa, né, de colocar para fora isso tudo e tocar as pessoas, né, trazer isso para elas. E a partir disso, eu acho que a criação artística, ela também. Não quero entrar muito nesse campo da arte, porque eu acho que é uma conversa muito legal que a gente pode ter, mas o potencial artístico de eu pensar o quão poético, ao mesmo tempo que é doloroso, mas é poético o fato de eu ter que tirar uma gota de sangue, né? A gente pensa toda a história, pega a Bela Adormecida, né? Que furou o dedo no fuso de uma roca de fiar, né? E a gente fura o dedo, eu furava 3 vezes ao dia, né? Agora com o Libre, como a gente falou, tem menos furos, mas então o que eu posso extrair de novo, não diminuindo ou minimizando, mas pensando de uma forma diferente, usando outra perspectiva, né? Eu acho que isso é essencial, até mesmo por uma questão, né, pedagógica, talvez, né, de pensar como o nosso tema é a infância, né, trazendo um pouco de novo, pensando nisso, né, como é que eu posso ilustrar de uma forma mais leve, mais pedagógica para as crianças, né? Muito interessante essa observação e eu não tinha prestado, não tinha me dado conta, né, disso tudo. É o garoto Disney. É isso aí. Pega as referências. Bom, Lu, a nossa conversa está indo muito bem e eu sou muito grato pelo nosso tempo, mas ele é um pouco mais escasso, né? Então eu queria ir para as nossas perguntas, né? E eu quero começar então com a pergunta da Ângela aqui. Pergunta. Ângela Dillenburg, tá? Pergunta: uma pessoa que é apaixonada por doces, come mesmo, seria um pré-diabético? Com o caso de diabetes no histórico familiar. Tá, então tem duas informações, né? Tem o caso de histórico familiar e é uma pessoa que adora doce, né? Essa pessoa pode ter uma pré-diabetes? Na verdade, Angela, comer doce não tem nada a ver com diabetes, né? A gente vai ouvir muitas vezes, a gente escuta, né? Diz, tu ficou diabética porque comia doce demais, né? Não, não ficou diabética. Comer doce não deixa a pessoa diabética, tá? O que acontece quando a gente come demais é que a gente engorda. E se a gente engorda, a gente tem mais chance de desenvolver diabetes ou mesmo o pré-diabetes, tá? Por conceito, o pré-diabetes é uma faixa da glicose em que ainda não é diabetes, mas já não é mais uma glicose normal e que muito provavelmente vai evoluir para diabetes. Então, o fato de ter história na família praticamente exige que tu tenhas que cuidar, que tenha que fazer atividade física, não aumentar o peso e eventualmente comer um docinho, porque também ninguém é de ferro, né? Mas não exagerar, bom senso, foi o que eu disse no começo, né? Bom senso faz toda a diferença. Ótimo. Doutora, e aproveitando então essa, né, porque ela falou sobre histórico, o que eu mais ouço, assim, e durante as interações que eu tive no Instagram, as pessoas me perguntaram, tá, e a diabetes, ela é hereditária?
E aí, doutor, eu acho que é a pergunta uma das que eu mais ouço, tá? Não vou dizer que é a top, mas eu acho que é uma das que eu mais ouço. Então, diabetes é hereditário, doutora? Ou existe uma predisposição, pelo menos? Na verdade, assim, quem tem diabetes tipo 1 tem o que a gente chama de uma doença autoimune, tá? Então, a gente cria defesas contra o pâncreas, eu estou explicando de maneira bem simples, tá? Mas a gente cria defesas contra o pâncreas que vão lá e destroem as células, a célula beta, que produzem insulina. Tá? E aí, isso é uma coisa própria, ela não é hereditária. Tá? Então, no diabetes tipo 1, ela não é hereditária, ela é autoimune. Mas a gente precisa ter algumas características genéticas, né, de um gene que protege está ausente, o gene que predispõe está presente, né? E por isso que a gente desenvolve diabetes tão cedinho na infância, né? Ou, claro, mais tarde, porque tem essa característica, essa predisposição genética, tá? Mas não é hereditária. O diabetes tipo 2, que é o que dá geralmente em pessoas com mais idade e ligadas ao peso, essa sim tem uma hereditariedade. Então, ter na família, né, como a Ângela perguntou, tem alguém na família e tem diabetes, a chance é maior, aí sim, do diabetes tipo 2, sim, ser hereditário. Sim, no caso, assim, as pessoas perguntam, né? Ah, Patrick, teu filho pode ter diabetes? E eu fico, não sei, então, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser, aí vai ser sorte, né? Porque vai ser bonito e inteligente, ou. Então, tá? Exatamente, entendeu? Aí a genética trabalha de outra forma, né? Claro. Mas não, tá? Não existem os estudos que mostrem assim que filhos de mães, principalmente de mães diabéticas, tenham diabetes, tá? Do tipo 1, nem os pais diabéticos. Né? O que a gente sabe é que quem tem diabetes, mulheres principalmente que têm diabetes, precisam estar bem controladas para poder engravidar, né? Para diminuir o risco da gestação, para diminuir o risco de ter alguma complicação. Então, isso é uma coisa bem importante, assim, da gente ter em mente, né? Comer Sim. açúcar não deixa ninguém diabético, mas a história familiar, sim. Uhum. Ótimo, ela mandou aqui, obrigado pela resposta. Sempre existe a preocupação, né? Mas tem também Uhum. muitos mitos. E é verdade, tem muito mito, né, sobre a diabetes aí. Então é sempre bom e esse é o nosso intuito aqui nessa live, né? Tem mais uma pergunta aqui agora da Bruna Hidalgo. A Lu falou sobre se conhecer para tratar a diabetes. E como é isso com uma criança tão nova como ela, quando foi diagnosticada? Uma criança consegue se conhecer? Como é que é isso, E doutor? Uma criança de 3 aninhos, imagina? isso é uma coisa difícil, né? Uma resposta, uma pergunta difícil, uma colocação difícil. Mas sim, a gente tem, a partir de 2 anos, a gente já tem consciência da gente, né? Até mais cedo um pouco. E a gente vai aprendendo, né? Claro que nesse ponto os pais têm que conhecer, mas eu tenho meus pequeninhos que sabem, eles não sabem dizer que tem hipoglicemia, né? Ah, eu tô com uma hipo. Não, mas eles sabem dizer eu tô me sentindo fraco. E eles aprendem que quando estão se sentindo fracos, tem que comer alguma coisa, tem que picar o dedo e tem que comer alguma coisa, né? Então, a gente vai aprendendo e a gente vai esquecendo. Eu acho que uma fase que é muito mais difícil, né, de fazer o diagnóstico foi a fase que tu fez, né, Patrick, no início da adolescência, em que a gente quer ser igual a todo mundo, né, ou a gente quer encontrar pares, né, e de repente tu tem uma situação que é diferente, né. E aí vai de novo o apoio da família, né, o apoio de entender e de saber que tu tem uma condição diferente. Eu brinco que eu gosto de tomar vinho, mas não exagero, óbvio, não tomo todos os dias. E eu aprendi a tomar vinho depois de velha. Porque adolescente, lembro uma vez quando eu estava já na faculdade e a gente fazia um estágio no pronto-socorro. As três faculdades, que na época só tinha três, né? Era o Clínicas, a URGS e a Católica. E eu era da PUC. E a gente fazia o plantão no pronto-socorro. E aí a gente foi fazer um happy hour. E nós fomos, a turma,
E dele cerveja, e dele cerveja, e dele cerveja, e eu sem uma gota, né? Eu tomando minha água mineral com limãozinho espremido, que agora é moda, mas que eu sempre tomei e sempre gostei, e nunca achei problema nisso, porque no início da faculdade não tinha nem Coca-Cola, né, gente? Coca Zero, né? Coca Diet ou Coca Zero. Eu trouxe da Disney, quando eu fui, 24 latinhas de refrigerante Diet, porque não tinha. Então, todo mundo veio com Mickeys gigantes e eu com 24 latinhas de refrigerante. Olha só, né? Olha como é que é Mas aquela vez na para nós a nossa faculdade, acessibilidade, né? a gente entende, né, as coisas diferentes, né? E a gente valoriza coisas diferentes. E naquela época, né, no bar, todo mundo bebendo, 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 bebendo. E aí, quando veio a conta, o garçom veio e botou a conta na minha frente, né? E aí eu olhei para ele e disse assim, mas eu só tomei 2 ou 3 águas minerais. Eu falei assim, né? Ele disse, sim, mas a única que tem condições de pagar, de fazer o cálculo, é tu. Né? Então, assim, porque o pessoal bebeu bastante, né? E não ia adiantar botar a conta na frente de qualquer um, ia dar confusão, né? Então, ele botou a conta na minha frente. Então, eu aprendi desde muito cedo que eu era responsável por mim, né? Que se eu tivesse, e naquela época as coisas eram diferentes, não tinha monitorização. O monitor portátil, ele estava separado aqui agora e eu acho que guardaram para mostrar para vocês o primeiro monitor portátil. Pesava 2,5 kg, mais ou menos, né? Demorava 5 minutos para fazer o teste. Então a gente tinha que tirar a gota de sangue, era uma coisa horrorosa, enorme. Tirava um gotão de sangue, botava na fita, esperava 1 minuto, lavava a fita, esperava mais 2 minutos, botava no aparelho e aí que ele ia mais 1 minuto para ele fazer a leitura. Então eram 5 minutos no total para ele dar a leitura do teste, né? Então os monitores portáteis, eles, né? E era um monitor portátil, né? Então a gente tem muitas histórias, assim, a gente já passou por, eu já passei por muita coisa, né? Mas eu aprendi desde muito cedo que eu tinha que aprender a me conhecer, porque ninguém poderia, numa situação de emergência, fazer nada por mim, né? Ou poderia, se as outras pessoas estiverem sem fora de consciência, eu não podia perder a consciência por outro motivo que não o fato de estar com hipoglicemia, né? Então a gente precisa prestar bastante atenção nisso. Com certeza, doutora. E então, para a gente finalizar, eu queria te pedir, tu falaste que tinha uma foto, né, para nos mostrar. Tu tens o controle ali, se quiser mostrar. Mas eu vou tentar, enquanto a gente conversa mais um pouquinho, não sei se tem mais alguma pergunta, porque eu vou ter que procurar ela Porque, aqui. na verdade, o que eu ia trazer, assim, para a gente finalizar é o meu post de hoje de manhã, né? Hoje, meio-dia, que eu fiz, que eu usei a hashtag cara de diabético, né? Porque eu acho Isso. que essa é a mensagem que a gente tem que deixar também, né? Gente, diabetes não tem idade, né? Diabetes não tem gênero, não tem cor, não tem raça, não tem etnia. Pode aparecer para qualquer um de nós, né? A gente falou aqui de crianças até 104 anos, né? Pacientes com diabetes, toda essa faixa, né? Então, eu acho que esse momento é para a gente também pensar a diabetes como algo importante que tem que ser falado, tem que ser conversado, né? Eu falei ontem também sobre a questão do Novembro Azul, né? Porque o Novembro Azul ele é associado ao câncer de próstata, né? À saúde do homem, mas o Novembro Azul também é Novembro Azul diabetes, gente. Então trazer isso para dentro da nossa roda de conversa é algo importante, né, doutora? Aqui, ó, a avó Miriam mandou um recadinho, ó. Obrigado, Luciana, pelo carinho e dedicação aos seus pacientes. Deus te abençoe, beijos no teu coração. Muito obrigada, muito obrigada. Eu acho que isso era uma coisa que eu ia falar e esqueci. Hoje, a gente não é celebra, né? Mas a gente une forças para tratar o diabetes, né? Porque a gente sabe que, assim, o número de diabéticos, a gente está falando agora, atualmente, em 425 milhões de pessoas com diabetes no mundo, né? A gente fala em mais de 12 milhões de pessoas com diabetes no Brasil, né? Então, tanto tipo 1 quanto tipo 2, né? 9 mil diabéticos tipo 1 aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente precisa entender e a gente precisa tratar e a gente precisa saber. E eu costumo dizer que
Ano que vem, a insulina vai fazer 100 anos. Ano que vem, gente. Até 100 anos atrás, as pessoas morriam com diabetes. Quantos gênios teriam se perdido, né? Eu, tu, né, Patrick? Quantos gênios teriam sido perdidos se não fosse a descoberta da insulina, né? E esse dia foi escolhido porque hoje é o aniversário do Frederick Banting, que foi o inventor, né? O cientista que descobriu o diabetes junto com o seu colega, que era um aluno da medicina, que era o Frederick Best, com mais 2 bioquímicos, né, europeus que ganharam o prêmio Nobel pela descoberta da insulina, né? Então, a gente tem, sim, muito a celebrar hoje, né, porque a gente está aqui, né, e eu espero que eu tenha ajudado, né, que a gente tenha conseguido ajudar a tocar vocês. Quando a gente toca as pessoas, a gente consegue sucesso no que a gente está fazendo. Tá? Eu vou compartilhar bem rapidinho, tá? Para não passar muito do tempo. Eu não sei quanto tempo a gente tem, Patrick. Eu disse Não, que nós eu temos gosto de. aqui, deu 1 hora aqui, já estamos nos nossos finalmente, sem problema. Mas eu acho que é importante, é legal trazer. Ó, eu vou botar primeiro essa foto aqui, que eu não sei se está aparecendo aí, que deve estar, né? Então, essa sou eu quando fiz o diagnóstico, né? E aqui eu já sabia que eu podia ou não viver bem com o diabetes. Eu sabia que tinha coisas que eu não podia, né? E cada vez que a gente fala, isso aqui era outra coisa, cada vez que a gente fala, eu me lembro sempre de uma história, né? Que a gente pode entender melhor as coisas. E eu tinha um pacientinho que tinha 3 anos na época, e o pai muito presente, a mãe não tanto, mas o pai muito presente. E ele passava por uma tabacaria, né, que tinha uns baldes com chiclete, né, para ir quando ele estava voltando para casa. E ele entrou correndo, pegou o chiclete, né, e abriu o chiclete, e o pai foi tirar, assim, né, foi tirar, e ele olhou para o pai e disse assim: eu não vou comer, eu só quero a figurinha, né? Então, assim, né, com 3 anos ele sabia que ele não podia, que ele não devia, né? E claro que cada um... Opa, tá, e agora eu pulei a foto que eu queria pôr, né? Eu ia dizer aqui, eu diminuí aqui para poder aparecer na nossa conversa aqui. Tá, agora eu já botei aqui de novo. Tá? E aí, na tua pergunta, né, Patrick, que cara tem um diabético, né? Cara de feliz, né? Só isso, né? Que esse é o meu post de hoje, né? E aí, se alguém quiser, assim, eu juro que eu tô tentando, tá? Eu tenho um Instagram pessoal, que eu gosto muito de fotografia, eu gosto de poesia, eu gosto de colocar coisas de medicina, eu gosto de botar os meus alunos, os meus pacientes, que é meu pessoal, que é LUSCH09, o Vida Doce Sangue Não, que eu juro que eu vou melhorar ele e tentar fazer uma coisinha mais profissional para a gente poder dividir um pouco mais dessas coisas boas que o diabetes traz, né? Que para mim, eu digo, só me trouxe coisas boas. Que maravilha, doutora. Deixa eu só botar aqui de novo nós aparecendo aqui para a gente poder se despedir, então. E te agradecer muito, doutora, porque esse momento foi muito importante. Eu acho que a gente trouxe aqui para a nossa roda de conversa temas muito importantes. Eu acho que diabetes em infância é algo assim que as pessoas ainda não conhecem tanto e é algo que a gente tem que falar também, né? E eu queria te agradecer imensamente por ter topado essa ideia, por ter topado participar desse projeto, participar desse momento de lives aqui para a gente conversar sobre diabetes. Pessoal, sigam a doutora, ela tá sempre postando coisas sobre diabetes também, sempre postando fotos com pacientes, mimos que ela ganha, que eu sei. E queria agradecer também, aproveitar esse momento para agradecer a produção, né, a Bruna Hidalgo, que está me ajudando desde o início aqui, desde ontem. Ontem eu acabei não mencionando, mas queria agradecer a Bruna por estar me ajudando nesse momento aqui. E doutora, a gente está sempre aberto aqui, sempre que quiser promover uma conversa, alguma coisa, vou estar sempre aqui disponível. Te agradeço do fundo do coração.
Eu é que agradeço o convite, foi maravilhoso. Eu disse, eu falo demais, mas eu tenho 46 anos de história, né, de diabetes. O ano passado a gente fez para a campanha da SBD um videozinho, né, que era um vídeo de 10 ou 15 segundos. Eu disse, gente, resumir, e o ano passado eram 45 anos de diabetes, em 10 segundos fica difícil, né, mas aí eu trouxe justamente essa ideia, quer dizer, vida doce, sangue não, né? E eu digo sempre também, né? Se vocês gostaram da live, assistam de novo e falem para os amigos. Se Uhum. vocês não gostarem, não deletem e falem para os inimigos, tá? Ótimo. Bom, espero que não tenha, mas se tiver, adorei. É isso aí. Tá, doutora? Muito obrigado. E, gente, muito obrigado para quem ficou até aqui o final, tá? Nós desligamos hoje. E fiquem ligados no meu Instagram, @patricktimóteo, tá? TIMOTHEO no final, porque a gente vai ter mais lives. Agora, né, o anúncio finalmente, então a gente vai ter mais 2 lives. E essa semana agora, então, eu vou entrar em contato de novo pelo Instagram para falar com vocês sobre os nossos próximos temas, tá? Então fiquem ligados, continuem pesquisando, continuem perguntando pra gente, que vai ser muito importante, a gente tem que falar sobre diabetes. Então, muito obrigado de novo, Lu. Patrick, deixa só eu fazer que eu esqueci. Hoje tem às 19 horas, agora tem uma live da Paula Toller, tá? Uhum. No Diabetes Play, que é o site da SBD, que está cheio de informações nesse novembro azul aí, para a gente juntar forças do diabetes. Né? Ótimo, Então, perfeito, Diabetes gente. Play, Vão, Paula Toller às né? 19. Vamos lá que a gente tem bastante conteúdo aí para se informar, né? Então tá, Isso muito aí. obrigado. Tchau, tchau, gente.